Olá, meu nome é Isabela Dalmolin Batistella e eu vou apresentar o trabalho Análise e Simulação de Processos Químicos a partir de algoritmos de aprendizado de máquina combinados com simulação macroscópica, desenvolvido no Laboratório de Materiais e Computação Científica do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC, com orientação do professor doutor Natan Padoim, da professora doutora Cíntia Soares e do professor doutor Nicolas Esportes. Um desafio enfrentado pela indústria sucroalcooeira é a obtenção de etanol anidro no grau de pureza especificado pela ANP, que é um teor mínimo de 99,3% em massa de etanol. Isso porque a mistura de etanol e água forma um azeótropo com uma concentração inferior ao padrão da ANP. Dessa forma, a destilação convencional não é suficiente para promover a separação da mistura e a destilação extrativa se apresenta como uma alternativa viável. Porém, é necessário um controle rigoroso do processo para que flutuações nos parâmetros de entrada não afetem a pureza final exigida para o etanol. Alinhado com as expectativas da pesquisa e da indústria, esse trabalho tem como objetivo implementar algoritmos de aprendizado de máquina combinados com simulação macroscópica do processo de destilação extrativa de uma mistura azeotrópica de etanol e água, a fim de inferir a pureza do etanol no produto através de medições nos parâmetros de entrada do processo. O primeiro passo foi o desenvolvimento da simulação desse processo de destilação extrativa através do software DWSim. O fluxograma da destilação extrativa convencional conta com duas colunas de destilação. O solvente, nesse caso o etileno glicol, e o azeótropo são alimentados na coluna 1, chamada de coluna extrativa, que tem como produto de topo o etanol anidro e como produto de fundo uma mistura de água e solvente. Essa mistura é alimentada na coluna 2, onde uma destilação convencional promove a recuperação do solvente como produto de fundo, enquanto a água é recuperada na corrente de topo. O solvente, então, é misturado à corrente de make-up e reciclado para a primeira coluna. Através da integração do fluxograma do processo no software DWSim com a linguagem de programação Python, foi possível criar um banco de dados com armazenamento de parâmetros de entrada e saída do processo. Para isso, foram aplicadas perturbações nos parâmetros de entrada. Esses parâmetros foram as frações de cada componente na alimentação, a temperatura e a vazão molar do azeótropo, além da razão de refluxo da coluna 1. Com todas as combinações de valores de entrada, foram armazenadas também as respostas do processo em frações molares no produto e vazão de saída de topo da coluna 1, além do trabalho do refervedor. Esses dados de entrada e saída foram armazenados em uma planilha do software Microsoft Excel, que ao todo contou com 5.000 registros. Com o banco de dados em mãos, foram treinados, validados e testados 9 modelos de regressão utilizando-se a linguagem Python através da IDE Jupyter Notebook. A métrica escolhida para a comparação do desempenho dos modelos foi o Root Mean Squared Error. Vale ressaltar que quanto menor for o valor dessa métrica, melhor é o desempenho do modelo sobre o conjunto de dados. Essa tabela mostra o erro de treinamento e de testagem para cada um dos modelos considerados. Através dela, é possível afirmar que os modelos com melhor desempenho para o conjunto de dados utilizado foram Support Vector Machines, Random Forest, Extremely Randomized Trees e LightGBM Regressor. Essa figura mostra as curvas de aprendizagem para os 4 modelos que melhor representaram a tendência dos dados. A linha azul representa o erro de treinamento, enquanto a linha vermelha representa o erro de teste. Nessa figura, a curva de aprendizagem para o método LightGBM Regressor apresenta um padrão diferente do observado nas demais curvas. Aqui vemos com mais detalhes a tendência desse gráfico, com um eixo Y em uma escala adaptada. Como é possível observar, o erro de treinamento atinge um platô em um valor pequeno, o que indica um viés baixo para o modelo. Porém, a distância entre as curvas, quando elas se aproximam de constantes, indica uma alta variância. A combinação de baixo viés e alta variância indica que o método LightGBM Regressor apresenta overfitting. Voltando para a figura anterior, fica evidente que os demais métodos apresentam baixo viés combinado com uma baixa variância, o que caracteriza o comportamento desejado para um modelo de machine learning. Dentre esses algoritmos, o Support Vector Machines obteve o melhor desempenho por apresentar valores de erro de treinamento e de teste mais próximos, o que evidencia uma maior confiabilidade de suas predições. Dessa forma, a utilização da regressão pelo método de Support Vector Machines se mostrou o método mais promissor na inferência de valores de fração molar de etanol no produto de destilação extrativa de uma mistura azeotrópica de etanol e água, utilizando etileno glicol como solvente. Muito obrigada!